Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele dos pais que tiraram a vida da filha adotiva. A Assunta, ela nasceu no dia 30 de setembro de 2000, na China, e logo que ela nasceu, ela foi colocada para adoção. Quando ela tinha apenas 9 meses, ela foi adotada por um casal espanhol, que na época parecia ter sido um acontecimento de muita sorte. O casal era Rosário e Afonso. A Rosário, ela fazia parte de uma família muito prestigiada e com ótimas condições financeiras de Santiago de Compostela. A Rosário, ela era filha única e ela estudou nas melhores escolas e na universidade ela fez o curso de Direito. Em 1990, a Rosário conheceu o Alfonso, que era jornalista. Eles se casaram em 1996. Por uma questão de saúde, os médicos eles recomendaram a Rosário que ela não tivesse filhos. Então, unido a isso, o fato de que os pais da Rosário queriam muito ser avós, eles resolveram adotar uma criança, no caso, a Assunta. A Assunta, ela foi a primeira criança chinesa a ser adotada em Santiago de Compostela. E a família parecia ser a família perfeita. Durante a infância, a Assunta ela estudou nas melhores escolas, assim como sua mãe, e a Assunta ela era uma aluna exemplar. E ela também fazia diversas atividades extras, como por exemplo, aula de inglês, francês, mandarim, piano, violino e balé. É dito que a Rosário ela sofria de ansiedade e depressão e que o Alfonso ele estava conseguindo cada vez menos trabalhos. Com isso, a Rosário estava ficando responsável pela maior parte das despesas da família. A relação do casal passou a se desgastar e em 2012 a Rosário começou a ter uma relação extraconjugal. E nesse mesmo ano, em 2012, os pais da Rosário eles perderam a vida. E existia apenas um intervalo ali de menos de 6 meses entre o falecimento do pai e da mãe. No início de 2013, o Alfonso, a saber das traições, ele pediu o divórcio, então o casal se separou. A Rosário ela ficou com a filha em Santiago de Compostela, e o Alfonso ele voltou para a cidade natal dele e ele passou um tempo lá com a família. E alguns meses depois, ele voltou para Santiago de Compostela. Porém, a Rosário, nessa época, ela teve um problema de saúde, ela teve que ficar internada. Com isso, o Alfonso ele passou a cuidar integralmente da Assunta. Então, é dito que nessa época eles estreitaram os laços. O Alfonso e a Rosário, nessa época, eles tinham mais uma relação de amizade. Em julho de 2013, os pais da Assunta eles relataram à polícia que um homem havia invadido a casa e ele estava vestido todo de preto e com o rosto coberto. E ele teria tentado estrangular a menina enquanto ela dormia. E nessa mesma época, o Alfonso ele passou a comprar uma grande quantidade de comprimidos. Alguns desses comprimidos foram comprados usando uma receita da Rosário. E acredita-se que nessa época eles começaram a dar os comprimidos para a Assunta. Foi relatado por diversas pessoas que conviviam com a Assunta, principalmente pelos seus professores, que a menina ela andava muito sonolenta durante esse período. E que em uma determinada ocasião ela teria relatado para uma das professoras que a mãe dela dava um pó branco para ela dormir. No dia 21 de setembro de 2013, os pais da Assunta eles ligam para a polícia para dizer que a menina está desaparecida. E nas primeiras horas do dia 22, duas pessoas encontram o corpo de uma menina e a polícia, ao verificar, vê que é um corpo de uma menina de origem asiática, então eles logo imaginam se tratar de Assunta.
A polícia então começa as investigações e, como é bastante comum nesses casos criminais, as pessoas mais próximas da Assunta foram as primeiras a serem investigadas, nesse caso, os pais. Como diversos fatores eram bastante suspeitos nos depoimentos dos pais, os pais eles foram detidos e eles foram mantidos em celas separadas, porém a cela era uma ao lado da outra. E lá a polícia tinha instalado uma escuta, onde foi possível ouvir algumas conversas entre a Rosário e o Alfonso. E em uma das conversas ela dizia para o Alfonso algo como: "Olha onde a sua imaginação nos colocou". Uma outra conversa, eles parecem falar sobre a morte dos pais da Rosário, dando a entender que ela tinha algum envolvimento nessa história. Foi feita uma autópsia no corpo da Assunta, porém ele foi cremado quase que imediatamente depois. Durante a autópsia, foi possível perceber que a Assunta ela tinha uma grande quantidade daquele comprimido que o pai havia comprado e que a dose encontrada no organismo dela era 9 vezes maior do que a dose recomendada para um adulto. Porém, a Assunta ela não perdeu a vida por conta da overdose, e sim por uma asfixia. E ficou constatado que ela teria perdido a vida entre 19 horas e 20 horas do dia 21 de setembro de 2013. E com as investigações foi possível conseguir algumas imagens de câmera de segurança. E nessas imagens era possível ver a Assunta indo até o apartamento do pai dela, onde ela possivelmente teria feito uma refeição, e depois ela retornaria para o apartamento da mãe dela. Essa imagem que mostra ela voltando para o apartamento da mãe dela teria sido feita por volta das 18 horas. E já por volta das 18h45, uma amiga da Assunta, ela relatou que viu a menina com o pai dela numa rua ali próximo à casa da mãe da Assunta, a Rosário. E pouco depois, às 19 horas, o carro da Rosário foi captado numa câmera de segurança, onde dava para ver que a Rosário estava dirigindo e que ao lado, no lugar do passageiro, tinha uma menina que parecia ser a Assunta. O pai ele não é visto nessa filmagem, não dá para ver se ele estava dentro do carro, mas a polícia ela acredita que o pai possivelmente estava escondido no banco de trás. Já às 19h35, ficou constatado que o alarme da casa de campo da Rosário foi desligado. Então a polícia imagina que era para lá que elas estavam indo. Lembrando que o horário estimado em que a Assunta teria perdido a vida foi entre 19 horas e 20 horas desse dia. Então às 21h53, o alarme da casa de campo é ligado novamente. E já às 22h30, os pais fazem a denúncia à polícia de desaparecimento da filha. Já à 00h39, um homem passa pelo local onde depois foi encontrado o corpo da Assunta, porém ele diz que naquele momento não havia nada lá. Já à 1h30 do dia 22 de setembro, é encontrado o corpo de Assunta nesse mesmo local. Os pais, então, passam a ser os maiores suspeitos desse crime. Os pais eles foram a julgamento, onde eles negaram terem dado aqueles comprimidos para a menina. Eles disseram que eles davam apenas alguns comprimidos para alergia, que não era a função desse comprimido encontrado no organismo da Assunta. E durante as investigações foi encontrado um conteúdo de pornografia infantil no computador do Alfonso, e entre esse material tinham diversas fotos de meninas, todas de origem asiática. Foram encontradas também algumas fotos da Assunta, que foram consideradas pela polícia fotos inapropriadas. A polícia ela acredita que o casal, depois da separação, ele passou a acreditar que a menina ela era algo indesejado na vida deles, até mesmo um incômodo. Então eles resolveram mutuamente terminar com a vida da menina. Algumas pessoas também levantaram a hipótese de que o Alfonso teria abusado da Assunta e durante o ato ele acidentalmente teria asfixiado a menina.
Porém, nunca foi comprovado que o Alfonso ele teria abusado da Assunta. E como o corpo ele foi cremado quase que de imediato após a autópsia, não foi possível buscar novas evidências. O casal foi a júri popular, onde eles foram considerados culpados por terem tirado a vida da filha deles, com o agravante de parentesco. A Rosário e o Alfonso eles receberam 18 anos de prisão cada. Apesar de não ter sido possível provar tudo o que aconteceu naquele dia, a versão mais provável seria de que o Alfonso e a Rosário teriam entrado em um acordo para tirar a vida da filha. Eles teriam dado os comprimidos para a Assunta para que ela ficasse desorientada, e então assim ela não conseguiria se defender. E então eles levaram ela até a casa de campo, onde amarraram as suas mãos às suas pernas e a asfixiaram. Mais tarde, eles teriam deixado o corpo no local onde ele foi encontrado posteriormente. Em 2020, a Rosário ela foi encontrada sem vida na penitenciária onde ela cumpria a pena, e ela teria tirado a própria vida. Com isso, as pessoas levantaram a questão de que provavelmente isso provava que ela tinha culpa sim no crime contra a Assunta. E nunca foi provado o envolvimento da Rosário, nem mesmo do Alfonso, nas mortes dos pais da Rosário. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.